Pode iniciar, Martins. Bom dia. Damos início, neste momento, ao lançamento do sistema Galileu, do sistema Ementa e do sistema Aegis, desenvolvidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, por intermédio do Laboratório de Inovação Linova. Neste instante, por razões de acessibilidade e inclusão, farei minha autodescrição e convido a todos que irão se manifestar que também façam a autodescrição, bem como a audiodescrição de seus slides. Meu nome é Marlise Giovanazzi, sou a mestre de cerimônia deste evento. Sou uma mulher negra, de pele clara, de cabelos crespos, compridos e castanho escuros, e estou vestindo uma camisa branca e uma calça preta. O excelentíssimo presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, agradece a presença do excelentíssimo diretor da Escola Judicial do TRT4, desembargador Fabiano Rous Bezerra, dos presidentes de tribunais regionais do trabalho, do excelentíssimo juiz auxiliar da presidência do TRT4, Rodrigo Trindade de Souza, de magistrados e magistradas, de servidores e servidoras, das senhoras e dos senhores. O sistema Galileu foi desenvolvido com o objetivo de reduzir o volume de tarefas burocráticas enfrentadas por magistrados e servidores, especialmente na elaboração de minutas de sentenças. Trata-se de um assistente de inteligência artificial que realiza a leitura automática das petições iniciais e das contestações, identifica os pedidos, defesas e fornece resumos e sugestões de subsídios e fundamentos, com o objetivo de não apenas acelerar o processo de tomada de decisão, como também garantir maior padronização e segurança jurídica na produção das sentenças, contribuindo para a eficiência e qualidade do trabalho judicial. O sistema Ementa também emprega a inteligência artificial na geração de minutas de ementas de acórdãos, em formato recomendado pela Nota Técnica número 7 de 2024 do Centro de Inteligência do TRT4 e da Recomendação número 154 de 2024 do Conselho Nacional de Justiça. O sistema Aegis realiza o cruzamento de dados dos participantes de audiências presenciais na Justiça do Trabalho Gaúcha com o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões do Conselho Nacional de Justiça, objetivando reforçar a segurança de magistrados, servidores, advogados, partes e outros, identificando com antecedência a existência de mandados de prisão em aberto. Para seu pronunciamento, convidamos o excelentíssimo presidente do TRT4, desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa. Muito bom dia a todas as pessoas que acompanham esse evento. Sou presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Sou uma pessoa clara, branca, calvo, idoso. Estou trajando um blazer azul marinho, uma gravata xadrez com verde. É uma satisfação e uma honra abrir essa atividade em que o tribunal apresenta essas novas ferramentas de trabalho desenvolvidas pelo nosso setor de inovação tecnológica, o Linova, aqui no tribunal. Eu desde já quero agradecer a todos que integram o Linova, sob a coordenação do juiz auxiliar da presidência, doutor Rodrigo, e os demais servidores. São ferramentas que, como veremos, trazem inúmeros benefícios. Todos os sistemas são de fácil utilização, as suas utilizações devem se dar, e assim foram concebidas, de uma maneira ética, com transparência, com governança na produção e no seu uso, garantindo a preservação da confiança
da população no trabalho desenvolvido no Judiciário Trabalhista. Foram desenvolvidas com padrões rigorosos de proteção de dados, garantindo a confidencialidade e a integridade das informações processuais, o respeito à legislação vigente, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados, para proteger os direitos dos cidadãos, observando, desde o seu desenvolvimento, implantação e o seu uso, a compatibilidade das soluções com os direitos fundamentais. Sistemas que incluem registros de operações realizadas, permitindo auditorias constantes e verificações que assegurem a transparência da sua utilização e das decisões. Passam por atualizações periódicas para corrigir vulnerabilidade e melhor segurança, garantindo com isso a resiliência contra ataques. Tenho a convicção que essas ferramentas que o Tribunal do Trabalho da Quarta Região apresenta e dispõe a todos os tribunais do país serão ferramentas que vão agilizar o nosso trabalho, otimizar de maneira que as nossas atividades, tanto dos servidores como dos juízes, fiquem mais concentradas nas tarefas intelectuais de produção da jurisdição e da atividade. Muito obrigado, sejam todas e todos novamente bem-vindos e aproveitem aqui a apresentação dessas ferramentas. Eu retorno a palavra, Marlise, a ti e damos seguimento ao nosso evento. Para seu pronunciamento, convidamos o excelentíssimo diretor da Escola Judicial do TRT4, desembargador Fabiano Rous Bezerra. Colegas, bom dia a todas e todos, bom dia a todas as pessoas presentes. Eu vou me autodescrever rapidamente. Sou um homem branco de 51 anos de idade, com 1,74 m de altura e tenho compleição média. Sou calvo e uso os cabelos completamente raspados, uso barba também, e estou no meu escritório domiciliar, que tem um fundo branco, uma tela de fundo branco. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a área de inovação, a área tecnológica do tribunal, pelas ferramentas que tem nos propiciado, estão todos de parabéns. Faço isso nas pessoas do presidente Ricardo e do juiz Rodrigo Trindade, que está à frente do Linova. Essa área do tribunal nos dá orgulho, a escola faz várias atividades de formação e de aperfeiçoamento junto com essa área. Eu gostaria de ter um minutinho de vocês para falar rapidamente sobre o trabalho da escola. Essa escola, ela é uma escola de excelência, ela é famosa no país todo, e falo isso com tranquilidade porque estou aqui há pouco mais de um ano e o presidente Ricardo já foi diretor da escola há um tempo, e a escola é assim desde que eu ingressei. Ela é uma referência, é buscada inclusive pela Enlamate, é buscada por outras escolas para que apresente as soluções que possui em termos de formação de juízes e magistrados, de juízes e servidores, assim como o aperfeiçoamento deste corpo, desse quadro de pessoal. Recentemente tivemos a presença de 2 escolas aqui para conhecer o nosso trabalho e conhecer a aplicação da inteligência artificial na atividade da escola. Bom, nesse quadro, eu queria transmitir para vocês a ideia de que nossas atividades formativas são muito planejadas. Eu já dei vários exemplos disso. Por exemplo, o nosso encontro institucional ele tem um checklist de 400 itens aproximadamente. Todas as nossas atividades, como por exemplo essa, são feitas mediante a preparação de um roteiro prévio, então todo mundo sabe o que falar e a sua vez de falar, enfim. Nesse contexto, as demandas espontâneas, aquelas que surgem de última hora, são prejudiciais à qualidade do nosso trabalho e, por consequência, à qualidade da formação e do aperfeiçoamento que nós apresentamos aos destinatários, que são vocês, colegas. Então,
temos que ter um pouco de cuidado com as demandas espontâneas e com a urgência na elaboração dessas formações. Dou um exemplo desta que estamos fazendo agora. Sabemos da premência e da urgência e da importância dessas ferramentas, especialmente do Galileu, para que possamos cumprir meta e para que possamos, acima de tudo, meta não é nada, o importante é entregar a prestação jurisdicional, especialmente entregar os bens da vida para o jurisdicionado. Mas a nossa preocupação na escola é também com as nossas metas. Nós, como vocês, como eu, quando era juiz e agora diretor, eu quero cumprir minhas metas. E uma meta muito importante que a escola tem é que cada juiz cumpra 30 horas de formação aqui na escola, de atividade formativa aqui na escola. Para tanto, nós estamos apresentando várias soluções, várias possibilidades que visam alcançar esse resultado. Dentre elas, é de fundamental importância nossas jornadas institucionais. A primeira vai ocorrer esse ano, as primeiras vão ocorrer esse ano e a primeira vai ocorrer no primeiro semestre. E essa formação que estamos tendo agora, ela foi planejada inicialmente para a jornada institucional que vai ocorrer dia 22 e 23 de maio. E ela seria uma formação no padrão escola judicial. Ela seria presencial, com pagamento de diárias a quem faz jus, notadamente nossos colegas que trabalham no interior. Então, por aí já se vê que é uma ideia equivocada aquela de que esta formação que está ocorrendo hoje, que acima de tudo vai ser um teste, me refiro à tarde, vai ser um teste que privilegia as pessoas da capital. Isso é um apontamento equivocado. Se alguém seria, entre aspas, privilegiado, seria o pessoal do interior que viria recebendo diárias. Mas, enfim, com essas jornadas institucionais que serão naquele padrão que é buscado por vocês, que foi aferido por pesquisas, teremos grupos de discussão, aperfeiçoamento nas ferramentas, enfim, toda aquela problemática do exercício da jurisdição, dos nossos problemas concretos da nossa profissão serão trabalhados. Só nessa jornada teremos 20 horas de formação. Quem está participando aqui terá 2 horas, aí já são 22. Só faltam 8 horas para cumprirmos a meta. E essa meta, ela pode ser cumprida notadamente com cursos autoinstrucionais. Eu sempre brinco, eu lavo muita louça e dou caminhadas e faço academia ouvindo palestras e podcasts jurídicos, enfim, eu já estou habituado e recomendo a vocês que, quando tiverem um tempo, possam também fazer essas atividades acompanhando alguma espécie de formação. E também parem, sentem e ouçam e assistam essas formações e, acima de tudo, sempre que fizerem o acompanhamento dessas formações, façam anotações e entreguem atividade de avaliação. Muitos de nossos colegas não entregam essa avaliação e não são certificados. Pelos meus cálculos, colegas, eu usei aqui 7 minutos, não quero me delongar, porque eu sei que estamos aqui para conhecer as ferramentas tecnológicas, mas esse recado era muito importante para a escola, presidente. Então, tomei a liberdade. Rodrigo, tomei a liberdade, ocupei esse pequeno espaço e me despeço e que tenhamos todos uma excelente apresentação e os que virão à tarde na escola, eu os receberei presencialmente. Muito obrigado pelo espaço. Passamos a palavra à assessora da Secretaria de Inteligência Judiciária do TRT4, servidora Rosana Rusch. Bom dia a todos. Peço um instante para compartilhar a minha tela.
Bom dia a todos que estão com a apresentação. Eu primeiro agradeço a presença de todos, excelências, magistrados e magistradas, servidores e servidoras, senhoras e senhores. Inicialmente, eu faço minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos castanhos, passando um pouco a altura dos ombros, e estou utilizando um vestido com gola alta da cor preta. Eu passo a apresentar agora o Ementa, que é uma ferramenta com o uso da IA generativa a fim de auxiliar na redação de ementas para os acórdãos da Justiça do Trabalho. Essa ferramenta foi desenvolvida buscando a excelência desejada por todos deste tribunal e visando também a encontrar como atender às recomendações do CNJ, previstas na recomendação 154 e na nota técnica aqui do Centro de Inteligência dessa Justiça Especializada. Surgiu esse questionamento de como alcançar uma ferramenta que conseguisse integrar as recomendações da nota técnica do CITAR e também do CNJ em um cenário em que já se possui um modelo enraizado na cultura jurídica e também concomitante com a presença de metas e de alto número de processos nos gabinetes. Em pleno boom das LLMs no último ano, a solução pareceu óbvia em recorrer a essa tecnologia. A partir daí, em outubro, o juiz auxiliar da presidência, excelentíssimo Dr. Rodrigo Trindade, criou um prompt que serviu de base para a construção dessa ferramenta. Após, juntou-se a CITIC e aquele primeiro prompt foi dividido em 4 módulos, cada um abordando um tópico essencial necessário para a formatação da ementa. Começou a se realizar testes para verificar a consistência das respostas aos prompts, bem como para escolher a versão dentre as LLMs com melhor custo-benefício. Escolheu-se utilizar o Gemini 1.5, versão 1.5, e passou a se aprimorar os comandos dos prompts para oferecer o melhor retorno possível. Em dezembro, passamos a contar com os testes pelo excelentíssimo Dr. Desembargador Roger e seu assessor-chefe, e o assessor-chefe de seu gabinete. O desembargador Roger, cabe lembrar, é o coordenador do subcomitê de inovação, e se teve ótimos feedbacks e apontamentos de melhoria. Em janeiro de 2025, se teve a finalização desse front-end e o contínuo aprimoramento do prompt. A ferramenta está construída baseada em 16 prompts, 8 deles com instruções e 8 com modelos, com exemplos da melhor forma de apresentar a ementa. Também se utilizou a linguagem Python e aqui se tem um visual inicial da tela. Em fevereiro de 2025, finalizou-se o back-end, assim como uma plataforma onde é possível o armazenamento das ementas e dos feedbacks a respeito dela, e começou-se o piloto com mais 3 outros gabinetes. O gabinete do desembargador Manuel Cid Jardon, desembargadora Cleusa e o desembargador Wilson Carvalho Dias. Após a primeira semana de uso pelos assessores dos gabinetes, realizou-se a primeira pesquisa a respeito da qualidade da ferramenta. Todos consideraram a ferramenta de fácil uso e também que indicariam para o uso de outros gabinetes, passando assim a liberar o acesso de todos os servidores dos gabinetes do piloto. E nesse período do início do piloto, em 21 de fevereiro até 14 de março, foram geradas 236 ementas, sendo apenas 3 nesse período reprovadas. A avaliação parcial do piloto apontou que antes de usar a ferramenta Ementas, quase 50% dos assistentes não tinham confeccionado ementas no formato padrão recomendado pelo CNJ e pela nota técnica do Centro de Inteligência. Com a ferramenta, passou a se
ter 94% dos assistentes utilizando o novo formato, em todas as ementas, e o restante de forma predominante. Todos os participantes que responderam à avaliação consideraram que houve aumento para a celeridade para a confecção das ementas, assim como 76% confirmaram que vão continuar utilizando essa ferramenta após o término do piloto e 24% de que provavelmente utilizarão. Agora eu passo a apresentar a tela do Ementa, na qual temos uma tela com um cabeçalho azul, com um logo com a palavra Ementa escrita, com destaque em amarelo ao E, e logo abaixo uma caixa de texto, na qual se deve colar o ponto principal do acórdão, do qual será feito a ementa. Após colar o texto, na qual é só clicar nesse botão aqui em cima, é apenas clicar no botão gerar ementa. Logo em seguida, aparece uma nova tela com 3 quadros. Um quadro com o ponto principal do acórdão, que já foi colado anteriormente, a ementa gerada e outro quadro para avaliação da ementa gerada. E nesse quadro do meio é possível ver a ementa gerada, assim como se tem a possibilidade se tem um botão no qual se copia a ementa e se pode colar para um editor, o editor usual de minuta de voto. Aliás, nesse ponto já do voto. É importante lembrar que é obrigatória a revisão de qualquer texto gerado por IA generativa, de acordo com a Resolução 615 de 2025, que o ementa, assim como qualquer IA generativa, pode apresentar falhas de interpretação, e que essa ferramenta continuará em aprimoramento, assim como o campo de avaliação continuará ativo para reportarem os feedbacks necessários. O acesso hoje pode ser realizado pelo IJUS, clicando em legislação, logo em seguida ementas, ou através deste link, ementas.trt4.jus.br. Eu agradeço a atenção de todos e parabenizo a todos da equipe envolvida e também agradeço a participação de todos os servidores que participaram do projeto piloto desta ferramenta. Muito obrigada. Agora passo a palavra à mestre de cerimônia. Passamos a palavra ao chefe da Divisão de Polícia Judicial do TRT4, servidor Marcelo Della Pace Dornelles. Muito bom dia a todos e a todos presentes. Eu sou o diretor substituto da Secretaria de Segurança Institucional. A minha autodescrição: sou um homem branco, pouco cabelo, pouco mais de 50 anos. Estou usando um traje escuro, uma camisa clara, uma gravata azul. Estou na minha sala de trabalho. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. E já deixo disponível também um link para a apresentação. Agora estou inserindo no chat, se alguém quiser acompanhar a apresentação ou revisar a posterior. Estão enxergando a apresentação? Tá ok? Essa ferramenta, a Aegis, diferente das demais ferramentas apresentadas, o Ementa e o Galileu, ela é uma ferramenta de uso administrativo, ela não é aberta ao público, é de uso restrito à segurança institucional. Aqui nós temos no slide a apresentação da logomarca do Aegis, e como nova ferramenta da segurança institucional, trago algumas hashtags, alguns significados para nós, significados-chave, como inovação tecnológica, reforço da segurança institucional e maior proteção em audiências presenciais. E o ambiente de trabalho mais seguro para magistrados, servidores e partes, que traduz a razão de ser
da segurança institucional. O Aegis ele tem a sua origem, o nome Aegis tem sua origem na mitologia grega e evoca o escudo protetor de Zeus e Atena, simbolizando a proteção do ambiente judicial. A sua funcionalidade principal é operar cruzando dados dos participantes de audiências presenciais registrados no PJE com informações do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do CNJ, utilizando fontes abertas. Aí uma preocupação nossa com a questão da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né, de não estar explorando dados não necessários para essa nossa atividade. Essa análise prévia identifica a existência de mandados de prisão pendentes, permitindo, assim, ações preventivas e reforçando a segurança de magistrados, servidores e partes. Mas por que foi criado o Aegis? Nós nos deparamos com uma limitação humana de processar um grande volume de informações rapidamente e cruzar esses dados de forma eficiente em tempo hábil. Então, havendo essa necessidade, a segurança pediu para o desenvolvimento dessa ferramenta ao Linova, que nos trouxe essa excelente resposta. Para ilustrar, eu trago alguns números para ilustrar esse volume de dados que tem que ser cruzados. E aqui eu coloco um slide com um gráfico com alguns números das audiências presenciais do Foro de Porto Alegre no período de outubro a março de 2025. Nós temos aqui, em média, 700 audiências presenciais por mês, né, somente no Foro de Porto Alegre. Quando nós exploramos no Aegis o que representa em volume de pessoas essas audiências, e aí eu trago nesse slide uma imagem da primeira consulta que fizemos, que é a quantidade de pessoas no Foro de Porto Alegre no período de uma semana, escolhido aleatoriamente pela nossa equipe. Então, no Foro de Porto Alegre, em uma semana, nós temos 1.117 pessoas que participarão de audiências nesse período definido. E extrapolando para o Estado, no período também de uma semana, aleatoriamente, foram encontradas 4.707 pessoas que irão participar de audiência. É humanamente impossível fazer o cruzamento de dados dessas pessoas com o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões. Quais são os objetivos do Aegis? Nós temos um objetivo principal, que é servir como uma importante ferramenta, a manutenção de um ambiente seguro para a promoção da justiça, reforçando a segurança em audiências presenciais e proporcionando a proteção e sensação de segurança aos magistrados, servidores e participantes. Isso traz uma tranquilidade para o processo. Mas temos também objetivos secundários, não menos importantes. E aqui, quando trago a questão da integração, a integração do Poder Judiciário, que é dar efetividade a uma ordem do Poder Judiciário, assegurando que as medidas judiciais sejam cumpridas de maneira eficaz e oportuna. Estou falando aqui do mandado de prisão. Outro objetivo secundário, que é auxiliar nas ações de segurança pública, promovendo a interoperabilidade entre diferentes órgãos e garantindo uma resposta coordenada e eficiente às ameaças à sociedade. Como o Aegis funciona? Né? O programa ele é rodado, ele é executado com uma data determinada. Nós jogamos sempre um prazo no futuro de 15 a 20 dias e é feito o cruzamento dos dados dos participantes para identificar possíveis casos de interesse. O sistema identifica esses casos de mandado de prisão pendentes, aciona um alerta para análise. As informações são encaminhadas à Secretaria de Segurança Institucional, que faz a verificação e análise aprofundada pela sua área de inteligência.
Após a confirmação da validade do mandato, o que nos garante, né, a precisão das informações, efetuamos a análise de risco para avaliar o nível de ameaça desse risco e determinar as ações apropriadas. E é feito o acionamento dos protocolos de segurança, que são homologados pelo Comitê de Segurança Institucional e pela administração, e esses protocolos, tanto internos quanto em colaboração com as forças de segurança pública. Qual o foco do Aegis? O foco é uma detecção específica. Tá? O Aegis ele se concentra exclusivamente na detecção de indivíduos com mandado de prisão em aberto, e ele não realiza levantamento de antecedentes ou histórico prisional. E aí mais uma preocupação, né, ao que está previsto lá na Lei Geral de Proteção de Dados. Aí eu trago algumas vantagens do Aegis, como a proatividade, né, nos permite uma identificação proativa de riscos antes que se manifestem, permitindo uma resposta antecipada e eficaz. A confiabilidade pela integração com fontes oficiais, garantindo a confiabilidade das informações e evitando erros humanos. E o fortalecimento da segurança institucional, proporcionando, então, o ambiente de trabalho mais seguro para todos. O Aegis nos representa uma modernização. Microfone. Não, Marcelo, isso. perdão. Então, o Aegis nos representa a modernização e inovação em segurança no TRT da 4ª Região, demonstrando o compromisso com a utilização da tecnologia para otimizar e aprimorar os nossos processos. Ele garante a segurança jurídica e institucional de nossas ações, promovendo esse ambiente de trabalho mais seguro e eficiente. Como será feita a implantação desse sistema? A implantação do sistema será feita em 2 etapas. Primeiro, nós faremos testes e implantação inicial no Foro de Porto Alegre, para avaliar os resultados e ajustar os protocolos. E, numa segunda etapa, uma ampliação para as demais unidades da 4ª Região, conforme a capacidade de resposta aos protocolos de segurança institucional e também conforme a capacidade de resposta da segurança pública para essas ações. Encerro aqui com a logo, marca do nosso produto, desse produto. Me coloco à disposição para demais dúvidas através da Escola Judicial e retorno a palavra ao cerimonial. Ouviremos agora o excelentíssimo juiz auxiliar da presidência do TRT4, Dr. Rodrigo Trindade de Souza. Ok, agradeço a todas as pessoas presentes. Inicio fazendo a minha autodescrição. Sou um homem branco da faixa dos 40 anos, cabelo castanho, olhos azuis. Estou usando óculos, um terno cinza, camisa branca, gravata azul. Estou no ambiente típico das nossas repartições públicas, do nosso tribunal, no gabinete que eu ocupo aqui no TRT4. E faço hoje a apresentação do Galileu. O Galileu é uma ferramenta que, para auxílio na minuta de emendas trabalhistas, o Galileu realiza diversas tarefas, incluindo tarefas que incluem a aplicação da inteligência artificial generativa. Todas as ferramentas desenvolvidas pelo TRT4, elas passam por um processo muito rígido de experimentação, por um processo de desenvolvimento até que chega na sua distribuição. Então, todas as fases de desenvolvimento do Galileu, como das demais ferramentas que foram aqui apresentadas e todas as outras que nós temos produzido, elas passam inicialmente por um desenvolvimento, e esses desenvolvimentos sempre contam com uma equipe de projeto dividida em 2 times. Um time negocial, com pessoas que entendem o escopo de trabalho dirigido para a ferramenta, e também a equipe
técnica. No caso dessas 3 ferramentas, as equipes técnicas foram constituídas essencialmente pelo nosso pessoal da CETIC. Após essa fase de desenvolvimento, nós chegamos numa prototipagem. Todas as nossas ferramentas, elas utilizam o conceito de MVP, de produto mínimo viável, ou seja, elas são apresentadas com um mínimo de funcionalidades para que possam atingir seus objetivos iniciais e, a partir daí, seguir o desenvolvimento para os aperfeiçoamentos. Depois da prototipagem, passamos sempre por pilotos, ou seja, identificamos e constituímos um grupo de testagem em processos quentes, em processos reais, para que seja feito o teste, avaliação e comparação com os métodos tradicionais de trabalho. Encerrada a prototipagem, é possível, então, fazer a homologação do produto, ainda como um produto mínimo viável. Da pós-homologação, nós temos condições de dar treinamento para os grupos de colegas que vão, nas suas atividades ou jurisdicionais ou atividades instrumentais, fazer uso da ferramenta. Após o treinamento, nós temos condições de realizar a distribuição, ou seja, a entrega da ferramenta para os grupos, para as pessoas que vão utilizá-las agora já em situação ordinária. O Galileu passou por tudo isso. O Galileu, então, é uma ferramenta, um assistente com tarefas de IA generativa que está ligado ao PJE. No momento em que eu entro dentro do Galileu, ele busca sentenças, ou melhor, processos habilitados para produzir sentenças dentro da caixa diminutar, do PJE. Então, no momento em que eu clico nas estrelinhas ali do Galileu, o processo é lido em linguagem natural. Atualmente, o Galileu está programado para leitura de petição inicial, contestação, ata de audiência e ainda utiliza dados estruturados do processo. A partir de todas essas referências, ele começa a realizar suas tarefas de assistência na produção de minutas e sentenças trabalhistas. A primeira dessas tarefas é a produção do relatório de sentença. Então, são lidas as peças, verificados os dados estruturados e, com isso, é apresentada uma minuta de relatório trabalhista. Relatório de sentença trabalhista. A tela é dividida, do lado direito fica o PDF, do lado esquerdo fica a minuta a ser produzida, que pode ser alterada em todos os seus termos, pode ser validada, alterada, ratificada, retificada em todos os termos. Posteriormente, o Galileu passa para outra tarefa de IA generativa, que é a divisão dos tópicos da sentença, os capítulos da sentença, tanto as partes de direito processual, prefaciais de mérito e itens de mérito. Todo o esqueleto da sentença é apresentado como sugestão para o operador, magistrado ou a sua assessoria. Cada um dos tópicos é nominado dentro da denominação que a máquina entende correto e é apresentada para validação. A ordem não é a ordem indicada nas petições, nem na inicial, nem na contestação, mas é uma ordem verificada como adequada, conforme o Código de Processo Civil nos orienta. A terceira tarefa generativa do Galileu é a sumarização de cada um desses tópicos. Então, se há 15 temas, 15 capítulos de méritos, 15 capítulos são sumarizados com a pretensão, indicação da fundamentação sugerida na petição inicial, os fatos alegados e todas as suas consequências jurídicas. Da mesma forma, a resposta do réu é sumarizada em cada um dos pedidos, para que, a partir disso, fique pronta o esqueleto da sentença para que se possa começar a trabalhar na fundamentação. Todas essas 3 tarefas, relatório, a criação do esqueleto da sentença com a ordem correta e denominação dos capítulos, e, por fim, a sumarização de cada um dos capítulos, são tarefas de IA generativo, ou seja, é criado um texto original. A última tarefa do Galileu é a apresentação de subsídios potenciais para a fundamentação de cada um dos pedidos. Na medida em que o Galileu consegue fazer a verificação da pretensão, da resposta do réu, ele apresenta sugestões de subsídios. Mas esses subsídios nunca são gerados e não serão gerados por IA generativa, para evitar todos os problemas de vieses e principalmente de alucinações.
os subsídios sugeridos são subsídios sempre indicados, buscados, sugeridos em um banco de dados fechado. E o banco de dados é o banco de dados de outra ferramenta desenvolvida aqui pelo Linofo, do DRT4, que é o Pangea. Então, o Pangea sugere para cada um dos tópicos da minuta de sentença 3 classes de subsídios. Os modelos do próprio gabinete, que são integrados dentro do Pangea, os precedentes qualificados potencialmente aplicados e são obrigatórios para cada um dos tópicos, e, por fim, ele indica uma sumarização da jurisprudência consolidada no TST sobre cada um dos temas. Essas jurisprudências, aliás, as avaliações de jurisprudência consolidada são retiradas de bancos de dados das secretarias de recurso de revista de 18 tribunais regionais do trabalho que hoje integram a rede colaborativa do Pangea e que, portanto, serve de banco de dados para o Galileu indicar subsídios de fundamentação das sentenças. Todas as ferramentas foram testadas. Eu apresento um gráfico, vários gráficos, aliás, de indicação dos resultados dos formulários avaliativos dos pilotos, mas esses formulários podem ser resumidos com essas informações. Em primeiro lugar, todos os tópicos de sentença foram verificados de produção mais rápida pelos piloteiros, pelos testadores. O relatório ficou mais rápido, a esquematização de sentença ficou mais rápida, a sumarização ficou mais rápida, mesmo com, evidentemente, se mantendo a tarefa de confirmação por parte do magistrado. Também significou uma ampliação do conhecimento da jurisprudência majoritária consolidada no TST, uma ampliação do conhecimento dos precedentes qualificados obrigatórios. Todo o sistema foi identificado como de fácil manuseio, a formação é muito simples para a utilização e principalmente, essa acho que é o resultado, há uma redução substancial do tempo gasto na produção da sentença. Os nossos pilotos indicam uma redução de tempo de produção de sentença de 70% a 80% de cada uma das sentenças. Mas o que nos chamou mais atenção por parte do Laboratório de Inovação nos testes de validação dos pilotos é essa resposta. Todos os magistrados e assessorias que pilotaram o Galileu antes da prototipagem informaram que pretendem seguir utilizando a ferramenta, ou seja, não mais pretendem utilizar os métodos tradicionais e artesanais de produção de sentença e substituem pelo método do Galileu. Importante dizer, todas as ferramentas produzidas pelo Linova, especialmente o Galileu, que é objeto dessa apresentação, elas cumprem as orientações das resoluções do CNJ sobre segurança de informática, especialmente de segurança na produção, teste e uso de ferramentas de inteligência artificial. Primeiramente, pela Resolução 332 de 2020, e eu chamo a atenção para o item mais importante, que é o item de garantia de revisão humana. Todas as minutas apresentadas têm garantia de revisão humana, não apenas no resultado final, mas cada uma das etapas de atuação da inteligência artificial precisam pontualmente ter a revisão humana. Isso é uma garantia para o magistrado e para a sociedade de que sempre haverá uma confirmação por parte do decisor. Recentemente, essa semana, nós tivemos a publicação da Resolução CNJ 615 de 2025, que também estabelece orientações para o uso de internet, de inteligência artificial, especialmente inteligência artificial generativa, em ferramentas do judiciário. Então, o Galileu, como as demais ferramentas do Linova, ela se define a diretriz de que a IA deve respeitar valores éticos, especialmente dignidade humana, transparência, devido processo legal, fundamentação adequada das decisões, tudo isso é respeitado pelo Galileu. Há restrições importantes que precisam ser observadas. Primeiramente, evitar a discriminação algorítmica. A inteligência artificial ela pode reproduzir ou intensificar vieses presentes nos dados de treinamento e isso nós conseguimos fazer a restrição. Toda ferramenta tem garantia de transparência e explicabilidade. Os sistemas de IA, elas precisam ser auditáveis, oferecer explicações compreensíveis para as minutas produzidas, e isso é alcançado. Mas como principais
Oportunidades e benefícios. Primeiro, a eficiência processual. Nós conseguimos automatizar tarefas repetitivas e auxiliar na organização processual. Todas as ferramentas, elas são interoperáveis, ou seja, elas já são concebidas para serem compartilhadas e utilizadas por outros tribunais, não apenas tribunais trabalhistas, mas outros tribunais do nosso Poder Judiciário, e atuam em apoio à magistratura. A inteligência artificial, ela pode ser utilizada para sugerir fundamentos jurídicos, pode ser utilizada para otimizar a gestão de informações, mas sempre com revisão humana. Todas as nossas ferramentas são classificadas de acordo com a classificação da Resolução CNJ 615 como de baixo risco. Eu acho que isso é importante para a nossa segurança. E, em último lugar, todas as ferramentas são acompanhadas de disposição por parte do Laboratório de Inovação, com o apoio da Escola Judicial, de oferecer treinamento completo para todos aqueles que pretendem utilizar essas ferramentas. Nosso cronograma de aperfeiçoamento. Como disse, todas as ferramentas são apresentadas com funcionalidades iniciais, mas todas também têm previsão de aperfeiçoamento. Já apresentamos ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho proposta de integração do Galileu ao minutador de decisões do PJE. Temos projetado o desenvolvimento de funcionalidade de dispositivo de sentença, de integração de transcrição de depoimentos, com ferramentas também desenvolvidas pelo Judiciário. Previsão de ampliação da base de subsídio da fundamentação com outras camadas potenciais de subsídio, e também temos proposta e pretensão de auxiliar no desenvolvimento do Galileu para o segundo grau de jurisdição e no processamento de recurso de revista. E para tudo isso, o nosso tribunal, laboratório e o TRT4 se dispõem a auxiliar os conselhos no suporte à nacionalização das ferramentas. Eu vou encerrar, por enquanto, a minha apresentação, mas eu gostaria de pedir licença para nominar agradecimentos a diversas pessoas que trabalharam na formação dessas ferramentas e permitem que elas sejam hoje lançadas. Nada disso foi feito de forma individual, tudo foi realizado de modo muito republicano, transparente, um número muito grande de pessoas. Primeiramente, preciso registrar quais são os desenvolvedores principais da área de informática. Grande líder de todos os projetos é o Dr. André Farias, nosso diretor da Secretaria de Informática e Comunicações. Ele liderou todos os projetos na parte técnica dos times técnicos. Nosso principal desenvolvedor e programador é o Frederico Cardoso, que é uma pessoa realmente iluminada, tem conhecimento muito amplo sobre todos esses temas. E junto de Farias e Frederico, nós tivemos a atuação de vários outros programadores. Eu listo apenas os principais: Paulo do Carmo, Juliano Gomes da Silveira, Michel Barreto, Felipe Levin, Rafael Dornelles e Fábio Garcia. Nenhum trabalho de desenvolvimento ocorre sem patrocinadores. E aqui no TRT4 nós tivemos 2 patrocinadores principais, essenciais, 2 presidentes do tribunal. Primeiramente, o desembargador Francisco Rossal e depois, e principalmente, o desembargador Ricardo Martins Costa, que é o grande incentivador dos desenvolvimentos tecnológicos do TRT e, eu acredito, um dos maiores incentivadores dos tribunais trabalhistas para os desenvolvimentos tecnológicos. E tivemos muita ajuda também no Supremo Tribunal Federal. Eu nomino a doutora Natasha Moraes, que é atualmente a diretora de informática do Supremo, e do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que promoveu o acordo de cooperação técnica entre o TRT4 e o Supremo Tribunal Federal para compartilhamento do Galileu. A equipe do Linova é uma equipe de excelência e tem trabalhado de forma árdua para esses desenvolvimentos. Registro trabalho excepcional de Martine Medeiros, Fernanda Sacaro, Regiane Doni, Janina Fagundes e Juliana Carvalho. A Secretaria de Estratégia Judiciária do nosso tribunal veio à frente dessas 2 ferramentas na parte negocial, tanto o Galileu quanto o Ementa. Então, registro trabalho também incansável, Geraldo Teixeira, Igor Bock, Marcelo Souza, Rosana Rusch, Nathaniel Medeiros e Márcia Azevedo. Todas as nossas ferramentas foram pilotadas. Não é fácil fazer conduzir o piloto de uma ferramenta, porque envolve uma mudança cultural de alteração de rotinas de trabalho, e isso costuma ser trabalhoso e é extraído, não é simples.
Então, registro a disposição foi essencial dos piloteiros, Rosi Engel, os juízes, Rosi Engel, Eduardo Vargas, Julieta Pinheiro, Diego Semin, Roger Vilarim, desembargador Roger Vilarim, Daniel Nonoai, Aline Fagundes, Amanda Boff, Lucas Pasquale, Matheus Hassen, Raquel Werner, Renato Fagundes e os gabinetes dos desembargadores e seus assessores. Gabinete do desembargador Roger Vilarim, Cleusa Halfen, Wilson Carvalho Dias, Manuel Cid Jardon, que realizaram esses trabalhos. No Aegis, tivemos os pilotos do João Peixoto e do Marcelo Dornelles, fizeram não somente os pilotos, mas a área negocial. E agora, recentemente, com a atuação partilhada da Escola Judicial, agradeço ao desembargador Fabiano Bezerra. Eu peço desculpas por ter me estendido nessa última parte, desembargador Martins Costa, mas eu acho que é importante, o senhor sempre faz questão de nos orientar dessa forma, de que a gente agradeça e mostre a nossa gratidão a todos que realizaram esse trabalho tão importante, que é um trabalho que não é dirigido somente por o TRT4, mas que é dirigido para compartilhamento com potencial a todos os nossos co-irmãos dos demais tribunais trabalhistas e do Poder Judiciário. Agradeço a todos e retorno a palavra para o cerimonial. Informamos que na tarde de hoje, a partir das 13h30, a Escola Judicial do TRT4 oferecerá um treinamento presencial sobre o sistema Galileu primeiro grau para os magistrados e magistradas de primeiro grau e seus assistentes. E no dia 28 de março, a partir das 10 horas, a Escola Judicial oferecerá um treinamento telepresencial sobre o sistema Galileu Pangea-Gabi primeiro grau. O TRT4 e a Escola Judicial agradecem a presença de todas e todos e desejam um excelente dia.